Store. Luiz, eu ouvi seu pai falar da Aery 3, confirma? A Aery 3, não. Aeres. A Aeres? Não. Então é mentira, então A é AES. fake. Esse Brasil. A pessoa, Brasil. perguntou, não, a pessoa perguntou a Aeres, né? Não temos. Empresa de pás eólicas. Estive lá no passado visitando. Muito, muito legal a empresa, a estrutura que eles criaram lá. Mas é um setor extremamente difícil. Apesar de eles são fornecedores do mercado de energia. Então as empresas de energia compram as pás. Mas o que acontece é que apesar de serem contratos de longo prazo, você tem um emprego de capital muito grande no início, até um ramp-up de você começar a fabricar as pás, porque o maior trabalho, na verdade, é você fazer o molde da pá. Uma vez que você ajustou o molde da pá, de acordo com o que o seu cliente pediu, enfim, aí você parte para a produção, que inclusive é um negócio, tem alguns processos que são manuais e não tem como deixar de ser manual. Então, algumas coisas que eu vi na fábrica, que é fantástica, muito legal mesmo, fica lá em Caucaia, no Ceará, muito legal. Mas, de novo, muita gente na fábrica. Então, a gente prefere, geralmente, quando é empresa industrial, assim, empresas geralmente, você divide, né, o EBITDA pelo número de empregados que você tem, de colaboradores que você tem. Obviamente, quanto mais você conseguir fazer com menos recursos, né, com menos capital humano e capital empregado também, obviamente que maior tende a ser a sua rentabilidade, maior tende a ser a sua margem. Então, é uma empresa que, infelizmente, apesar de ser muito boa, não atende os nossos critérios de boa pagadora de dividendo, né? E aí, quando, por mais boa por melhor que ela seja, se não atende a essa característica, a gente fica de fora. Então, a Aery tá fora. Tá fora. Mesmo tendo caído bastante, aí a gente acaba não olhando. Tiago Azevedo, Lu, você acha que o jacaré vai engordar nesses próximos 4 anos? Sem dúvida, meu amigo. Fortes emoções aí nos próximos anos. O jacaré tá viu? só assim, ó. Né? O Douglas perguntou da Petrobras, a gente já falou. Pessoal perguntando aqui da Taurus. O que você acha da Taurus, maravilha. Lu? Tá barato. Na minha opinião, tá barato. Eu estou comprando, né? Baseado no quê? Eu acho que, primeiro, a gente teve uma coincidência. Não acredito muitas vezes em coincidência, mas nesse caso eu acredito que sim, né? Obviamente, quando você tem um discurso que casa com as intenções da empresa, as coisas fluem melhor. Mas a Taurus, em 2018, né? As pessoas atribuem o sucesso da empresa nos últimos anos ao fato de a gente ter tido no governo anterior, né, uma pauta mais pró-armamentista, quando, na verdade, 80% das receitas da empresa vem dos Estados Unidos, vem de exportação. Então, o discurso, a narrativa, novamente, não bate muito com a realidade, com a realidade dos fatos, dos dados. Continua pagando né? dividendo, você acha, Lu? Porque pagou um bom dividendo agora, Pagou um bom dividendo nesse ano, referente a 2021. Provavelmente vai pagar o referente a 2022 na Assembleia do ano que vem, porque eles fizeram uma gama de investimentos muito importantes ao longo desse ano, é o condomínio de fornecedores, então eles compraram um terreno anexo ao lado e fizeram ali um grande condomínio em que aumentaram as linhas de produções, trouxeram várias outras máquinas de fora e transformaram de fato numa grande linha de produção de armas, né? Você obviamente precisa ter um controle de qualidade extremamente rígido, né? E o que a empresa fez nos últimos anos com a mudança de controlador foi, primeiro, capitalizou a empresa, que estava extremamente endividada, né? Então, foi um esforço hercúleo para fazer isso sem recuperação judicial. A gente lá no início, inclusive, estava até achando que poderia vir uma recuperação judicial se nada fosse feito, né? Porque essa é uma posição antiga na carteira. Desde 2005, da época do plebiscito, meu pai já tinha essa ação na carteira, foi perdendo fundamentos ao longo do tempo, ele acabou não vendendo, mas assim, nunca mais olhou, estava lá paradinho, uma posição bastante, assim, bem pequena, nada representativa. E aí, em 2017 para 2018, quando a gente foi visitar a fábrica novamente, a gente teve uma grata surpresa do que poderia vir a ser, né? Obviamente, o risco era muito grande de não dar certo, mas a gente, de novo, né? Você pesa na balança. Graças a Deus deu certo, né? Preço versus oportunidade, e a gente, tá muito barato de novo. Vou fazer uma posição grande o suficiente para ser uma porrada se der certo, pequeno o suficiente para não me prejudicar na minha trajetória de longo prazo. E deu bastante certo, né? E hoje, de novo, a empresa está passando por um momento de provação. Já saiu daquele período de turnaround, vamos dizer assim, e está naquela fase em que ela vai precisar mostrar para o mercado que, mesmo com um cenário mais adverso no Brasil, né, tem boas oportunidades lá fora. E ela está buscando diversificar os seus países para qual ela exporta, né? Então, está sempre de olho em licitações aí,
lá fora, principalmente no mercado asiático. A gente vai ver, obviamente, uma deterioração das vendas, como já tem acontecido no mercado americano. Então, a empresa está buscando a diversificação. Vai ter, provavelmente, a fábrica deva operar agora no primeiro trimestre lá na Índia, que é uma região geopolítica extremamente complicada, e o país tem uma agenda muito forte de defesa. Então, tá na pauta do governo melhorar essa questão de defesa nacional do país, né? Então, armar melhor as suas polícias. Hoje lá, a polícia, imagina, é cacetete. Que segurança que ela pode trazer para sua população. E é uma população grande, né? Muito E é uma grande. população grande. Então, a empresa viu lá atrás, vislumbrou boas oportunidades. E, de novo, quem tem paciência, quem sabe que empresas passam por altos e baixos, não são só altos, né? E são nos baixos que os preços seguem, obviamente, as expectativas e caem. E é aí que o investidor de longo prazo compra. Então, a gente está aumentando significativamente a nossa posição de novo. Por mais que o preço tenha evoluído mais de 700%, né, no patamar que a gente está agora, desde quando a gente comprou, a empresa é outra. É outro tipo de risco a que ela está exposta. Na época, ela estava exposta ao risco de falir, de não dar certo o turnaround. Agora não, agora é o desafio de fato de mostrar ao que veio, de que é uma empresa que pode ser rentável, remunerar o seu acionista e ainda, de quebra, obviamente, manter a qualidade das suas armas e continuar aí operando, né? Então, acho que é uma boa oportunidade aí de crescidendos, uma empresa que está barata, frente ao que ela pode remunerar o acionista, e barato, consequentemente, você tem uma margem de segurança confortável para caso o projeto da empresa dê certo aí nos próximos anos de expandir a sua internacionalização, né, das vendas, dê certo, aí o negócio também anda de preço, né? O preço segue os resultados. Taesa, Lu, muita gente perguntando aqui da Taesa. Olha, Taesa tem sido alvo há bastante tempo de recomendação de venda, né? Por muitos bancos, casas de análise. Eu particularmente acho isso incrível. Enquanto eles vendem, a gente... Tá comprando. O jacaré fica de boca aberta aguardando. Thaís é queridinha de muita gente na Uma das carteira, maiores pagadoras né? de dividendos. Agora, Lu, uma pergunta que é minha, nossa, aqui tá no nosso cronograma, mas muita gente perguntando aqui. Você está preocupada com o novo governo agora de esquerda em termos taxação de dividendos sobre as ações? Não vou nem falar em fundos imobiliários, que eu não acredito que vai acontecer com os fundos imobiliários. Mas sobre ações, qual a sua opinião? Olha, André, preocupado, obviamente, todos estamos, né? Mas não é uma preocupação do tipo, a estratégia vai acabar, nem nada do tipo, né? Muitas pessoas não sabem, mas até 95 o dividendo era tributado. Inclusive, lá atrás, quando o Bartz começou, no livro conta isso, né? As empresas tinham uma prática muito recorrente de remunerar o seu acionista via bonificação. De 95 para cá, isso ainda tem, obviamente, mas isso reduziu bastante esse tipo de remuneração, porque é mais interessante você distribuir via dividendo. Os agentes econômicos, via de regra, vão sempre fazer o cálculo de como é que eu pago menos imposto. Isso se chama eficiência tributária. Todo mundo pensa nisso lá nas grandes empresas. Então, o que a gente pode ver de movimento de efeito prático para o investidor, se os dividendos voltarem a serem tributados, é basicamente como se todos os proventos dele fossem um juro sobre capital próprio, que hoje já é tributado em 15% na fonte, né? Mas o acionista basicamente não vê esse efeito porque ele já vem descontado do efeito de imposto de renda. Então, na prática, vai ser esse o efeito, né? Você vai ter o sócio lá, mais um sócio lá, o governo de novo, né? Mas, de novo, eu acho que essa briga também é longa, tá? A gente não pode banalizar o assunto. Não é simplesmente mudar o tributo de mão, porque a gente tem que pensar também, de novo, empresas são agentes econômicos que vão querer pagar menos imposto. E existe subterfúgios para isso. Então, você pode fazer recompra de ações, você pode fazer outros movimentos como bonificação, para que você continue remunerando o seu acionista. Lembrando que boas partes das empresas no Brasil têm controlador definido. Controladores que vivem de dividendos, que vivem de remuneração do capital das suas empresas. Então, a estratégia de maneira nenhuma vai se extinguir, porque ela não se extinguiu no resto do mundo, que tributa dividendos, né? Esse é um dos argumentos. E segundo, a gente vai ter que discutir isso num aspecto muito mais amplo.